Se alguém vem a mim e não aborrecer seu pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Agora o verso 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Pode sentar em nome do Senhor. Queridos, eu quero tratar aqui nesta noite sobre a nossa identidade em Cristo. O texto que eu li é um texto muito forte. A exigência aqui foi dada por Cristo. Aqui é o serviço, é o preço do discipulado. É o custo do discipulado. E a temática que foi abordada neste congresso, uma das expressões específicas dela é a nossa identidade cristã. A nossa identidade cristã está relacionada à nossa identidade com Cristo. Tudo o que temos, tudo o que somos, deve estar condicionado a Cristo. Em Cristo, por Cristo e para Cristo. O novo convertido, quando se converte, segundo as Coríntios 5:17, ele diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, a nossa identidade em Cristo, para nós sermos cristãos, nós precisamos estar ligados a Cristo, identificados em Cristo. E não é fácil. Você viu o texto que eu li, mostrando o preço dessa identidade, o custo de sermos identificados como cristãos. Que essa palavra foi colocada aos crentes de Antioquia, pela primeira vez chamado cristãos. Gentios. A nossa identidade em Cristo, ela está relacionada a tudo aquilo que Cristo foi e fez. Tudo aquilo que Cristo é. Tudo aquilo que Cristo é. São 7 aspectos dessa nossa identidade cristã. Ela é uma identidade cristocêntrica. É uma identidade que está centrada em Cristo Jesus. Existem 3 situações nisso. Primeiro, o que as pessoas querem que você seja, com relação à sua identidade. Segundo, o que você quer ser, que está atrelado à sua identidade. E terceiro, o que Cristo quer que sejamos. As pessoas querem que você seja isso. Você quer ser isso. E Cristo, o que Ele quer que eu seja? Porque o que interessa é o que Cristo quer que eu seja. A minha identidade, ela está condicionada a Cristo. Não o que fulano quer que eu seja. Não, nem o que eu quero ser. Por isso que Jesus diz, se não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E a nossa identidade em Cristo Jesus, ela começa com tudo que Cristo foi. Por isso que cristão quer dizer pequenos cristos. Cristãozinhos. Pequenos cristos. A nossa identidade com Cristo, ela passa
pela crucificação com Cristo. Primeiro crucificado com Cristo, morto com Cristo, sepultado com Cristo, vivificado em Cristo, ressuscitado com Cristo, padecendo com Cristo. Parece tudo ruim, né? Mas no final, glorificado com Cristo. Começa com morrer. Evangelho é morte. Tem que morrer. Morrer para o mundo, morrer para o pecado. Nós estamos crucificados com Cristo, glória a Deus. Paulo diz: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Nós estamos crucificados com Cristo. O velho homem foi crucificado. O velho homem em nós deve estar crucificado para que a nossa identidade cristã permaneça. Crucificado com Cristo, morto com Cristo. Repita isso: eu estou morto com Cristo. Então, tem muitas referências, o tempo não dá, já foi. Eu estou morto com Cristo. Eu estou crucificado com Cristo. E Lutero diz que até no batismo, o velho homem é danado e quer descer da cruz. Até no batismo, o velho homem foi crucificado. Mas não é que o danado sabe nadar? O velho homem. Então é interessante entender que eu devo permanecer crucificado com Cristo, morto com Cristo. E isso aqui é identidade cristã. Isso daqui é o preço, é o custo do discipulado, de sermos discípulos. Por que Jesus pega pesado com a multidão? Porque ele está pegando, no contexto aqui, ele está pegando pesado com a multidão. Ele percebeu que tinha tanta gente seguindo ele, grandes multidões acompanhavam ele pelos seus sinais, pelos seus milagres, pela multiplicação dos pães. Ele às vezes não conseguia nem ter o seu momento de privacidade. Com tanta gente, com tantas multidões. Aí Jesus o sermão começou a coxar. Aí Jesus chega para essas grandes multidões que acompanhava, se vira para eles, e o tom dele fica um tom incisivo, forte, confrontante. Aí ele diz assim: olha, multidões, se alguém vem a mim e não aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãs, não pode ser meu discípulo não. Aí ele continua: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. E todo aquele que não renunciar tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Aí aqui, muita gente já começa a ficar com a cara ruim. Não quis mais andar com Jesus. Teve uma hora que só ficou os 12, não foi? Aí o povo tudo foi embora. Porque o caldo engrossou. A coisa não ficou fácil mais, não era mais multiplicações, não era mais milagre, agora era um sermão duro, pesado, mas que valia tanto para marcar a identidade cristã. Porque ser crente não é ser multidão, ser crente é ser discípulo. Multidões quer dizer que não tem compromisso, não querem se comprometer, não querem seguir, só querem acompanhar o momento, só querem acompanhar a empolgação do momento. Isso é multidões. Discípulos não, discípulos carregam a cruz, discípulos renunciam a si mesmo. Discípulos às vezes têm que aborrecer, como diz Jesus aqui: olha, se não aborrecer seu pai e sua mãe. Tem muita gente que interpreta errado, porque a palavra aborrecer aqui quer dizer amar menos. Amar menos.
A prioridade do seu amor deve ser Cristo acima de tudo. E o discipulado aqui, ele marca 3 coisas interessantes. Primeiro, o amor incondicional a Cristo. Acima de tudo, seja pai, seja mãe, seja filhos, seja irmãs, até a própria vida. Paulo, no seu ministério, ele disse: eu não tenho a minha vida por preciosa. Qualquer que não tomar a sua cruz, que aqui é sofrer, a identidade cristã, o preço dela passa por isso. Primeiro, amar a Cristo acima de tudo. Você ama a Cristo mais do que a sua mãe, mais do que o seu pai, mais do que os seus filhos. Se você ama tanto a Cristo, o culto faz sentido para você numa segunda-feira. Se você ama a Cristo, tudo fará sentido na sua vida. Porque o amor a Cristo deve estar acima de tudo. Mas tem uma coisa, aqui é 3 verbos. Repita comigo: amar, sofrer e desapegar. Isso é discipulado. Isso é ser discípulo. Aqui está o fundamento, a base da verdadeira identidade cristã. Aqui está o sofrimento dos professores da EBD na classe de escola dominical. Formar discípulos de Cristo Jesus. Discípulos que amem a Cristo acima de tudo. Discípulos que estejam dispostos a sofrer, a tomar a cruz, a vir após Cristo Jesus. Carregue a sua cruz. Um dia nós iremos trocá-la por uma coroa de glória. Enquanto isso, carregue ela, não corte a cruz. Leve a sua cruz. Siga a Jesus. Independente das circunstâncias, independente se está bem ou se não está bem, Cristo é suficiente. Cristo é mais importante do que tudo. E nele nós somos identificados. Com ele nós estamos crucificados. Com ele nós estamos mortos. Com ele nós estamos sepultados. Com ele nós somos vivificados. Outrora você estava morto lá no mundo, no pecado, mas ele te chamou, ele te ressuscitou, ele te deu vida. Você tem nova vida. Você agora pensa diferente, olha diferente, anda diferente, vê diferente, porque a vida de Cristo está em você, opera em você, dos pés à cabeça. Cristo vive em nós. E nós somos vivificados com Ele. E nós somos ressuscitados com Ele. E a Bíblia diz que se vocês foram ressuscitados com Cristo, você pensa nas coisas que são de cima, busca as coisas que são de cima. Por quê? Porque essa é a nossa identidade em Cristo Jesus. Tudo o que Ele é, tudo o que Ele faz, é nele, por Ele e para Ele. E ele mesmo disse assim: sem mim nada podeis fazer. Uma dessas doutrinas maravilhosas é a doutrina da união com Cristo. Uma das doutrinas lindas do nosso relacionamento com Cristo Jesus. Da nossa identificação com Ele. Que não é só quando a gente aceita Jesus, é a vida toda. É a tempo e fora de tempo. É amar a Ele sobre todas as coisas. É sofrer com Ele. Porque é aquele negócio, eu estou sofrendo muito. Pastor, depois que eu aceitei Jesus, eu estou passando por tanta coisa, tanta luta, tanto sofrimento. É assim mesmo, Jesus te chamou para sofrer. Evangelho é sofrer. Não pense que evangelho é só oba-oba, é cura, milagre. Nem sempre vai acontecer. Vai ter notícia ruim, vai ter uma notícia que você não vai gostar. Vamos ter que orar por pessoas doentes e não vê-las serem curadas. Jesus levar. Mas acima de tudo, o mais importante, Deus está conosco. Cristo é melhor. Cristo é tudo. Cristo é suficiente. Mesmo que eu não tenha o melhor deste mundo, mas eu tenho o melhor do universo, de tudo que é Cristo, Ele é mais importante. Ele é a razão de tudo. E como diz aquela história, né? Ruim com Ele, pior sem Ele.
Ele é tudo, Ele é suficiente, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. E a nossa identidade cristã só tem realidade se estiver nele. Só tem realidade se estiver nele. Por isso que nós o exaltamos nessa noite, nós glorificamos a ele nessa noite, porque a nossa identidade cristã, ela é consequência do que Cristo fez e é em nós. E assim ele nos ressuscita com ele, padecemos com ele, e no fim seremos glorificados com ele. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Amar a ele acima de todas as coisas, sofrer com ele, como isso é importante. E aqui eu cito as palavras de Agostinho de Hipona no seu livro Confissões. Ele disse assim, quando ele se converteu, quando a identidade dele em Cristo foi identificada, ele confessou dizendo: Senhor, a minha consciência não duvida, antes ela tem certeza de que te amo. Feriste-me o coração com a tua palavra, desde então te amei. Mas o quanto amo, o quanto te amo. Como isso é importante quando a palavra de Deus nos fere e nos faz amar a Cristo acima de todas as coisas. E é sofrimento. A identidade cristã é sofrimento, é carregar a cruz, é andar segundo os termos de Jesus, por causa de Jesus, é se humilhar, é nos salvar. Ele veio nos salvar do nosso amor próprio, do nosso eu, do nosso ego. A última coisa que tem que ser resolvida em nós se chama ego. Como ele é difícil, e Cristo em nós coloca o ego no seu lugar. Seguir a Jesus envolve humilhação e sujeição a ele. Thomas Kempson, em um livro Imitação, ele diz assim: anda por onde quiseres, não acharás descanso, senão na humilde sujeição e obediência a ele. E por último, encerro, que a identidade cristã, ela tem o seu fundamento no desapego, pois ele termina dizendo: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. O objetivo do discipulado, o objetivo da nossa identidade cristã, que se começa no discipulado, se desenvolve no discipulado e continua no discipulado, em ser discípulo, é nos conduzir para o reino de Cristo, é nos produzir ou transformar nós em peregrinos deste mundo, libertar da crença de que somos o que possuímos, de que temos domínio sobre a nossa família, sobre as nossas coisas e até sobre nós mesmos. É desapegar de tudo isso. Thomas Kempson já disse assim: procure Jesus em todas as coisas e Jesus o acharás. Se te buscas a ti mesmo, também te acharás, mas para a tua ruína. Então busque a Jesus e o acharás. Mas não busca você mesmo, porque se perderás. Em Cristo, eu encerro, a nossa identidade, a nossa personalidade é redimida em Cristo Jesus. Por isso a nossa verdadeira identidade, ela aguarda o desapego de tudo que nos deforma neste mundo. A nossa verdadeira identidade está caminhando para o dia da glorificação, onde assim como Ele é, o veremos. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude a nós sermos verdadeiros discípulos, a nós não sermos meros frequentadores de igreja, a nós não sermos multidões e multidões, mas sermos discípulos que segue a Jesus, que o ama acima de tudo, que está pronto para sofrer com Ele,
que está desapegado a qualquer coisa desta vida, e aqui somos peregrinos e forasteiros, rumo à pátria celeste do porvir. Billy Graham dizia que a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. Que Deus nos abençoe. Amém.